Essa aqui vai ser complicada, vai ser delicada. Então, meus amigos, ajudem a gente a vencer aí o nosso amigo algoritmo. Ele é um brother nosso e a gente está precisando vencer ele, né? A gente está numa uma questão aí. Então, se você puder se inscrever, deixar o seu like, comentar, participar, vai ser muito importante e vou ficar eternamente grato aí à sua participação, porque apesar de eu ser doido e fazer esses vídeos, assim, da minha própria cabeça, com os meus comentários, aqui não tem script, não tem absolutamente nada, eu só ligo a câmera e começo a falar, obviamente a gente quer crescer e com isso eu preciso da sua ajuda, certo? Vamos lá. A ausência de campo racial no imposto de renda esconde desigualdade tributária, dizem especialistas. Vamos lá. A falta de um campo para informações sobre raça e declaração do imposto de renda no Brasil impede o cruzamento de dados e a mensuração de desigualdades raciais na carga tributária, afirmam especialistas. Eu vou tentar aqui ler o mais rápido possível, mas ainda de forma coerente, os pontos importantes, para a gente poder discutir essa questão, que é uma questão bem relevante. Eu acho muito interessante para a gente poder saber para onde a gente está caminhando, meus amigos. Para onde a gente está indo. Se nós estamos ficando mais unidos ou mais separados, do ponto de vista socioeconômico. Porque assim, dentro da minha casa, dentro né, quando eu digo minha casa, é meu círculo de amizades, meu, o que interessa é o conteúdo do seu caráter, entendeu? Eu não quero saber de onde você veio, pra onde você vai sim, mas de onde você veio, meu, o que interessa é você é uma boa pessoa, você é um cara maneiro, gente boa, posso confiar em você? Coisas básicas, normais, da vida real, entendeu? Mas enfim, vamos lá. De acordo com o tributarista, e aí eu me coloco, porque eu sou tributarista, essa é a minha especialidade, eu faço isso há muito, muito tempo. Apesar de eu ter essa cara de novo aqui, eu não sou novo não. Então, bom, quiçá, né, não sei se eu tenho cara de novo ou não, mas enfim, eu sou tributarista há muitos e muitos e muitos anos. Então, essa é a minha área. De acordo com o tributarista Eduardo Alves, os dados existentes hoje não são suficientes para a formulação de políticas públicas redistributivas sob o aspecto racial. Ele afirma que até é possível fazer inferências a partir de recortes, mas é que é preciso ter estatísticas para a produção de medidas adequadas. A proposta de incluir campo racial na declaração já foi apresentada pela deputada Benedita da Silva. Tarará. A medida visa ampliação de dados sociodemográficos do Estado, promovendo maior integração entre os diversos sistemas de informação. Até aí é compreensível você ter esse tipo de dado, né, sobre raça, cor, idade, né, são dados pessoais, tá certo? E isso pode ser usado para você fazer estudos demográficos, enfim, vários tipos de estudo, mas estudo, a partir do momento que o estudo passa para a prática, para a aplicação ou a criação e determinação de políticas públicas, é diferente. Aí você passa para um outro ramo, que é o seguinte: no campo de atuação não deve haver discriminação entre raça, cor, sexo. A lei é para todos. Todos. É o que diz a nossa Constituição Federal. Se a gente não gostar da Constituição Federal, a gente pode simplesmente rasgar ela e, de repente, fazer uma nova, mas é um outro processo bem mais complexo. Mas é o que diz a nossa Constituição Federal, concordando ou discordando. E aí eu vou pular um pouquinho aqui, porque a gente já falou sobre as questões onde essas informações deveriam ser utilizadas, segundo esse nobre colega, a fazer políticas redistributivas sobre o aspecto racial. Ao cruzar dados de cor, gênero e renda, o Estado pode desenhar políticas retributivas mais precisas e mais eficazes, corrigindo distorções históricas que a estrutura fiscal tem ajudado a manter. Reconhecer, medir e agir é o que nos aproxima de uma política fiscal verdadeiramente democrática. É uma outra palavra que, infelizmente, é uma palavra bem bonita, mas já perdeu o seu uso, que é democrático. O que é democrático, cara? Democrático virou qualquer coisa que é a favor de uma narrativa política.
Ponto. Simplesmente assim. Criou-se, né, apoderou-se desse termo democrático ou democracia para poder dizer que um determinado trajeto ou uma conduta é boa. E se, na verdade, é nem boa. Se você fizer qualquer coisa, é antidemocrático, né? Se sequestrou esse termo. Não basta aqui, ó, enquanto isso, segundo ela, a população negra, majoritariamente, isso aqui já está errado, porque não se pode falar, pelo que eu entendo, não se pode falar essa palavra. Então, já está errado. Estou brincando, óbvio, mas já está errado. Majoritariamente nas faixas de baixa e média renda, permanece à margem desse sistema de compensações, pagando proporcionalmente mais sobre o consumo sem acesso ao equivalente de deduções. Mentira! Tá errado isso aqui. Ou vou falar assim, ó, eu entendo como operador do direito que isso aqui está equivocado. Até porque a partir de agora, se você ganha R$ 5.000, né, até R$ 5.000, você não vai pagar mais imposto de renda. Então, isso aí já não serve para você. Já quando se fala aqui de baixa e média renda 8.000, 9.000, de repente, sim. Aí vai depender, né, obviamente, da casa, né, da composição tributária da casa, homem com homem, mulher com mulher, enfim, do jeito que for hoje em dia, tá certo? Casais ou, enfim, não sei. Até para explicar isso tributariamente tá difícil, do ponto de vista técnico do direito. Hã, Rosana defende políticas de reparação que incluam empresas administradas por pessoas negras com benefícios fiscais direcionados, medidas de acesso diferenciado ao crédito e alíquotas ajustadas. Por quê? A lei é para todos. Por que que eu, por causa da minha cor, vou ter que pagar mais imposto do que uma outra pessoa só por causa da cor da pele? Essa é a proposta? É isso? Obviamente, graças a Deus, isso não está vigente, mas você vê que, né, existe uma caminhada para tentar implementar uma questão como essa. Porque essas questões, elas estão se disseminando como uma teia de aranha para todos os lados e agora chegou no âmbito tributário, como já permeou vários outros lugares. Porque é sistêmico, é isso, é aquilo, enfim, toda essa narrativa. Por quê? Isso é discriminatório. Isso vai contra a Constituição, que diz que a cor da sua pele não vale de nada e não deve valer. Ah, Walter, mas existem desigualdades históricas. Claro que existem. Com certeza, não nego. Não nego. Mas não significa que por causa disso uma determinada raça que não viveu isso há mais de 100 anos tem que ser responsável por isso. Eu não tenho que pagar mais na minha empresa e não entendo que outras pessoas têm que pagar mais nas suas empresas para responder um erro ou corrigir um erro que aconteceu, sei lá quantos, 150 anos atrás ou quantos anos atrás. Isso é uma narrativa de um espectro político que, na minha opinião, é muito discriminatório e errado. Walter, você é a favor, então, de que tipo de política? Cara, eu sou a favor de políticas com base em classe social, porque eu acredito sim que pessoas, né, que são menos favorecidas devem ter ajuda para poder buscar melhores oportunidades de vida do ponto de vista de trabalho e educação e saúde e segurança. Isso sim. Isso sim é muito bom. Mas não com base na cor da pele. Não faz o menor sentido isso para mim. Menor sentido. E como todas essas narrativas funcionam, na verdade funciona assim, ó. Hoje a gente quer, né, vamos supor que a gente comece do zero. Pô, a gente quer ir até o 1.
Aí do um você vai até o 2, aí do 2 você vai até pô, cara, eu já tô aqui no 3, por que não o 4? Não, mas eu já tô aqui no 4, por que não pular para o 6? Vamos direto para o 10. E assim você vai empurrando os limites ad eterno, para sempre. E isso aqui, inclusive, fala-se em corrigir distorções, isso vai gerar mais distorção ainda, mais distorção. Você pode usar esses dados para fazer censo, isso aí não tem problema nenhum, estudos demográficos, show de bola. Agora, tributar mais ou menos, dar acesso a juros mais baixos, por quê? Se a pessoa chegou nesse ponto pelo mérito dela, ou ainda que tenha recebido qualquer tipo de ajuda, show, excelente, cara. Acho que a gente pode sim, como eu falei, existe uma desigualdade que é refém de um histórico. Sim, vamos ajudar isso, mas com base nos preceitos corretos, com base na razão correta, que é a desigualdade social, que é a classe social. Por que que uma pessoa, só por causa da cor dela ser branca, se ela mora na favela, ela não vai ter acesso? É o empresário lá de baixa renda, ele não vai ter acesso a esse tipo de benefício, por quê? Por causa da cor da pele dele, cara? Esse tipo de conduta e narrativa só afasta as pessoas e é extremamente divisivo. Mas existe aquela frase, né, dividir para conquistar, e é isso que o pessoal faz hoje em dia com, porra, muita maestria. Mas isso é extremamente divisivo. Agora, se tem uma ideia de que todos nós podemos apoiar, é essa questão da classe social, na minha opinião. Acho sim que as pessoas que têm mais dificuldades devem receber menos Bolsa Família e ter mais oportunidade de emprego. Vamos fazer cota nas universidades para classe social? Pode colocar 30%, na minha opinião, não tem problema, se for o caso. Quanto mais, melhor. Isso eu acho que é ajuda, de verdade. Agora, quando você fala de raça, você começa a criar essa história política de nós versus eles, empregado versus empregador, um versus o outro, e começa essa palhaçada, na minha opinião. Porque eu espero que a gente ainda possa ter o direito à opinião nesse país. O que interessa é o conteúdo do seu caráter, se você é uma boa pessoa, um bom cidadão. A gente perdeu esse conceito de o que é um bom cidadão. Um bom cidadão é aquele que estudou, trabalhou, não importa, pelo seu mérito, conseguiu alcançar um patamar legal e hoje, através ou dos seus impostos, ou da sua contribuição ativa, social, através de qualquer meio que for, devolve para a sociedade a porção do que ele ganhou. Isso é muito legal. Muito legal. Agora, com base em raça, com base em sexo, em gênero ou idade, vai de encontro à nossa Constituição. E, na minha opinião, é errado, porque isso é muito divisivo. Mas é assim que esse pessoal ganha fama. É muito mais fácil, muito mais difícil falar o que eu estou falando. Muito mais, muito mais. Você tem que vencer uma barreira enorme. Eu não quero sofrer nenhum tipo de ajuda, né, olhando para mim no vídeo vão falar, né, que eu tenho todas as características do sei lá o quê, mas enfim. Eu acredito que as pessoas que querem receber ajuda, elas têm que receber, não é que tem que, mas elas querem receber ajuda pelos motivos corretos. Elas querem saber que quando elas chegaram lá em cima, não foi por causa de uma questão, porra, que aconteceu há 150 anos atrás e por isso ela obteve uma vantagem sobre outra cor. Não, o cara quer chegar lá, cara, não, cara, eu trabalhei, pô, tudo bem, cresci numa classe baixa, né, como a gente já teve em podcast aqui, empresários que saíram de classe baixa e conseguiram suceder muito.
porque trabalharam arduamente. E não interessa a cor da sua pele, interessa o seu caráter, quem você é. Enfim, já reclamei bastante, discordo respeitosamente dos meus nobres colegas, mas vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer. Um abraço e até a próxima.